Olá, eu me chamo Lígia e vim aqui compartilhar a minha experiência com a ressonância harmônica. É importante eu dizer que não falo em nome do professor Hélio Couto e não falo em nome da ressonância, apenas a minha experiência. Bem, a minha primeira onda, ela chegou em junho de 2020. O que eu acho interessante destacar é que eu levei um ano estudando o caminho das palestras e lendo o conteúdo que o professor Hélio Couto ele indica. Por que eu levei um ano? Porque quando eu comecei a estudar, eu vinha de uma igreja evangélica pentecostal e conforme eu fui estudando o conteúdo, ele foi batendo muito de frente com as minhas crenças limitantes, muito mesmo. Então eu começava a estudar e ali tinha uma crença que não me permitia aceitar. E eu falava, não é possível que isso seja verdade, e tinha catarses. Durante o caminho das palestras tive sim muita catarse. E o que eu fazia? Eu parava de estudar as palestras e eu ia estudar um outro conteúdo. Aí eu procurava outras palestras, procurava outros livros e conforme a minha consciência expandia um pouquinho, eu voltava para o caminho das palestras. Foi assim bastante tempo. Por isso demorou um ano para eu assistir as palestras. Então, eu quando não conseguia mais assistir o professor Hélio, era uma linguagem difícil demais, não o conteúdo, mas a crença. A minha crença é que me bloqueava. Então, eu parava, estudava outro conteúdo, aí expandia mais um pouquinho a consciência e voltava, aí conseguia entender, conseguia aceitar. E assim foi seguindo e as últimas palestras, é claro, foram muito mais tranquilas, assim, eu não parei, eu segui diariamente os estudos, mas quem está fazendo o caminho das palestras ou que já fez, sabe que tem conteúdo ali que dói, por exemplo, abuso de crianças, abuso de mulheres, tem assuntos que dói muito, é impossível não doer, são verdades, eu sei que a verdade liberta, mas doía para mim, era muito difícil de ouvir aquilo tudo, de processar tudo aquilo e sabendo que é verdade. Então foi assim, estudava conteúdos junto, porque eu tinha vontade de me autoconhecer, de expandir minha consciência e realmente sabia que a ferramenta podia me ajudar. Quando eu concluí a leitura dos livros, eu pedi minha primeira onda e aí então chegou minha primeira onda. O que eu vou falar da minha experiência com a minha primeira onda? Foi assim, eu pedi vários livros, algumas consciências, alguns arquétipos. Quando eu fiz a lista do pedido dos livros, da onda de informação dos livros, eu fiz uma compra de livros pela Amazon. Então, chegou aqueles livros que eu tinha pedido na minha onda, que daí comecei a tocar e comecei por um livro bem pequenininho, que é A Ciência para Ficar Rico. Foi muito engraçado. Eu não posso dizer que foi numa sentada, mas foram em duas. Eu li o livro em 2 sentadas, realmente. Eu lia e ria, porque eu estava acelerada. Sabe quando você acelera um vídeo? Então, eu estava assim na leitura. Eu li em 2 dias e é um livro que eu gosto muito, muito mesmo, é um livro pequeno. E eu sentei para ler, eu li assim, era muito, muito engraçado. Eu parava, fechava o livro e eu ria, eu dava risada daquilo tudo. Enfim, a absorção do conteúdo é muito grande, é muito fácil de entender. E outro livro que eu fiquei assim assustada, a palavra é essa, com a compreensão que eu tive, foi com o livro de Mirdá, porque também é um livro que eu pedi. E a compreensão, assim, parecia assim que a minha cabeça ela explodia, porque a compreensão, e é interessante que no livro de Mirdá ele ensina sobre a sagrada compreensão. E acontecia isso eu lendo aquele livro. Assim, eu estou falando, estou me arrepiando, porque é emocionante. A vontade é, quando eu lembro, é de chorar, de alegria mesmo. Assim, como posso ler esse livro e entender
dessa maneira que eu estou entendendo. Então, assim, foi maravilhoso. Além de experiências, assim, de consciências que eu pedi, eu assisti um post da pessoa antes e assisti agora, como que eu compreendo o que a pessoa ensina. Então, assim, é incrível a evolução, a compreensão, o entendimento que a gente tem após tocar a onda. Foi muito, muito, muito grande, assim, a minha compreensão em livros e consciências de pessoas que eu pedi. Não tive catarse, assim, com a onda. Eu tive no caminho das palestras. Com a onda, eu tinha uma sensação que eu ia explodir, que meu corpo, assim, não continha toda aquela energia. Era muita energia e eu sentia até, assim, um pouco de dor, sabe? Eu falava, nossa, parece que eu vou explodir. Então, foi isso. Não considero catarse, sabe? Assim, de problemas de relacionamento. Não. Eu tive tudo isso, catarses, durante o caminho das palestras. E eu acredito que por isso não tive com a onda, porque eu fiz o caminho das palestras, assisti todas as palestras, estudei muito. Tem palestras que eu assisti mais de 10 vezes, com certeza. Eu estudo até hoje o material do professor Hélio Couto. Eu estudo e ouço o professor Hélio Couto todos os dias. E o que é engraçado é o seguinte, que antes eu assistia o caminho das palestras, uma palestra do professor, e parecia que ele era bravo. Hoje eu assisto a mesma palestra e ele está sorrindo. É incrível isso. Assim, a minha percepção mudou, a minha visão mudou. Realmente, eu acredito na dupla fenda. Acredito que o átomo volta no tempo e muda, porque até a fisionomia do professor, eu olho, é outra. Bom, mudou para mim, né? Voltou para mim no tempo e mudou tudo a minha percepção. Então, assim, a minha experiência com a primeira onda foi maravilhosa. Eu estou na segunda onda, depois eu gravo um vídeo falando da segunda onda. Mas, assim, a absorção do conteúdo de livros e de palestrantes aumentou muito, muito mesmo, a facilidade de compreensão. Então, eu sou muito grata ao professor, à equipe, a essa ferramenta linda. E assim, eu recomendo muito, assista os vídeos, faça o caminho das palestras, porque vale a pena, transformou a minha vida e assim, eu continuo estudando, tenho muito a aprender e eu sou muito, muito grata a essa ferramenta, ao professor e ao grupo de ressonantes que eu participo lá no WhatsApp. Grande beijo e até mais!